E com vocês o nosso irmão Luiz, que todo mundo conhece, claro, não tem um outro que não, né? Ele é de Viamão. Eu não gosto que ela diga assim, porque nem todos me conhecem. É, isso que eu já disse. Cada semana que vocês vêm aqui, vocês trazem espíritos diferentes. Os obsessores são outros. Boa noite. Boa noite. É verdade, né? Que sempre tem a preocupação de perguntar, né? Mas ainda hoje o pessoal, o outono um pouquinho mais forte, né? Já está assustando, né? A população mais. E sempre assim aquela curiosidade de saber, né? Alguns rostos, né? A gente já conhece, mas sempre tem um outro que não é a primeira vez, então a doutrina espírita ela é muito abrangente, muito profunda, tem muitos conteúdos. Então a gente vai falando, vai estudando, vai aprofundando e vai dizer, e de repente tudo que a gente já tem na memória, para nós já está assim, bem comum, né? E para as pessoas que estão adentrando o espiritismo, é um bicho de 7 cabeças, né? Então por isso que a gente muitas vezes tem que ter um cuidado. Eu sempre gostaria de dizer para vocês que nós estamos à disposição, né, no e-mail, no telefone, no Facebook, né? E a gente está sempre à disposição para conversar, né, para responder perguntas, porque pode ser que a gente saiba alguma coisa que vocês não saibam, né? E a gente está... Porque tem pessoas que têm dúvidas. Então, eu apesar de ter sido professor, né, durante alguns anos, eu sou muito de botar abaixo o negócio, né? Debulhar tudo. E tenho que exercitar a paciência. Né? Que todo professor tem que ser paciente, né, com os alunos. E como nós ainda não temos essa virtude, tá? Então a gente acaba, em geral, nós acabamos cometendo atropelos, né, exagerando em tudo que é coisa na vida, porque nós não temos paciência, né? Então quando a gente se dá conta, quando a gente abre o Evangelho de Jesus Cristo e enxerga lá, no capítulo 9, enxerga aquela frase dele, bem-aventurados, né, os mansos que possuirão a terra, né, e bem-aventurados os mansos que possuirão a terra. Então, deixa eu olhar no meu mini tablet aqui, puxa para cá, puxa para lá. Que aqui tem uma frase aqui interessante. Sabe que... Vou trocar de página. Desde que antigamente, nos tempos passados, o homem, nós éramos super brutos, né? Porque o ambiente exigia, né? Exigia que nós fôssemos brutos, né? Então o ambiente era super bruto e para a gente sobreviver tinha que andar, né? Sempre com o tacape na mão, né? Com alguma coisa dura na mão então lutava na base da mordida, né? Desde aqueles tempos se entende que o homem, né, lutasse, né, e brigasse, né, para sobreviver, mas a brutalidade é o recurso dos irracionais, né? Já à medida que o ser vai evoluindo, né, se exige dele a postura de um ser mais elevado, mais espiritualizado, né? Então,
que acertei. Então vejam só, na Bíblia está escrito assim, ó, vocês que acham que a Bíblia é o livro sagrado, né? Que eu vivo dizendo que não, né? Quando Jeová, teu Deus, te introduzir na terra, a que vais possuir, então destruirás aquelas nações totalmente, nem terás piedade delas. Devorarás todos os povos que Jeová, teu Deus, te entregar, os teus olhos não terão piedade deles. Deuteronômio, é um dos livros da Bíblia. Tem alguma coisa sagrada aqui? Vocês acham que Deus está mandando a gente comer os outros? Fazer churrasquinho? Né? Então por isso que eu digo assim, a Bíblia não é livro sagrado. Pode ser sagrado para algumas pessoas por aí que ignoram o que seja Deus. Né? As pessoas ignoram o que seja Deus. Aí dizem que Deus, acham que Deus que escreveu a Bíblia. Jamais! Nunca! Nunca! Então, isso aqui é apenas são duas pequenas frases, né, que denotam como os judeus eram educados há 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás. Então, assim, ó, eles tinham que, quando eles invadissem um território estrangeiro, eles tinham que matar todas as pessoas, todos os animais que eles mandaram pela frente, porque Jeová, Deus estava mandando. Então, hoje, né, nós estamos no século XXI, a gente, lançando um olhar sobre isso aqui, a gente fatalmente vai dizer que isso aqui não é ordem de Deus. Né? Mas como é que está escrito na Bíblia? Jeová, a Bíblia foi escrita por homens. Né? E homens com a cabecinha desse tamanho de 3.500 anos atrás. Então vejam, o que eu li aqui agora, vocês podem verificar lá no Deuteronômio, né? Verificar essa questão toda aqui. E quando o Albert Schweitzer esteve na África, foi um médico alemão, né? O Albert Schweitzer foi um médico alemão que resolveu se dedicar ao próximo e foi para a África, foi para o Gabão, né? Para Lambaréné, e fundou um hospital lá que ele atendia, né, as populações pobres do Gabão lá, né, daquela cidade, Lambaréné. E aí o Schweitzer, ele se queixou assim, lá pelas tantas, ele disse, pô, quando eu peço para um homem lá no hospital, para ele ajudar este outro aqui, né, que não pode fazer, né, certos exercícios, né, certas atividades, ele diz que não. Ele diz que este homem aqui não é irmão dele, não é da mesma tribo. Lá na África, lá no Gabão, é assim até hoje. Né? Então, o cara não ajuda, o cara é de outra tribo. Então, a pessoa dessa tribo aqui não tem ajuda nenhuma, não é irmão. Isso o que é, hein? Isto é primitivismo, né? Isso é um atraso. Né? É um atraso. É um homem primitivo. A pessoa que não se preocupa com os outros, você não interessa se tu é preto, se tu é branco, se tu é amarelo, né? Nós aprendemos, né? E com o Espiritismo então muito mais, né? Não tem nada de cor, não tem nada de raça, não tem nada de posição social, né? Nós temos que ajudar. Não podemos ficar, sabe, querendo viver isoladamente no mundo. Não é assim. Então, com a doutrina espírita nós aprendemos, é aquilo que muita gente já sabe, mas nós aprendemos que todos nós somos irmãos. E então, desde aquele tempo lá dos judeus, com Moisés, né? E tem gente que segue a Bíblia até hoje, né? Não é, você não veio falar aí, tem gente que tem até a Bíblia aberta em casa, achando que é uma grande coisa, né?
E a mesma coisa pegar o Evangelho, segundo o Espiritismo, chegar e tem gente que tem aquelas, como é que chama aquilo ali? Aquele pedestal ali, tem gente que tem aquilo em casa aberto, acho que Deus vai estar te abençoando por causa disso, né? Se tu usar uma coisinha no pescoço também, ou no braço, ou no carro pendurado, as bobagens que botam nos carros aí, não adianta nada. Tudo é bobagem. Desculpa a minha franqueza, mas é bobagem. O que interessa é a nossa atitude. Não adianta a gente penduricar qualquer coisa por aí, sabe? Fazer coisas assim, não adianta nada disso. Não adianta. Né? Aí a pessoa se implora, acredita que aquilo tudo vai resolver. Né? Então nós somos pessoas mais evoluídas, nós temos que deixar de ser simplórios. Né? Sabe? Nós temos que fazer jus à nossa condição de inteligência, né, do século XXI. E aí, não só para essas questões, mas principalmente para a nossa postura de convivência, né, em casa ou fora de casa, né, em qualquer lugar. Então, por isso que nós temos que prestar atenção nessas questões, tipo o Mário Tamassia, né, que fala no livro dele a mãe que... Eu não lembro se é a mãe que fugiu do céu ou a mãe que desistiu do céu, né? E ele fala sobre essa questão também que ele foi dirigente de um abrigo de menores abandonados. E eles passavam na cidade lá de Campinas, eles passavam nas casas pedindo, né, um alimento para levar lá para esse abrigo dessas crianças. E passavam, deixavam lá uma sacolinha, né, e retornavam posteriormente, né, uns dias depois. E aí quando tinha casa que eles batiam lá, as pessoas diziam assim, ó: não fazemos caridade para quem é espírita. Né? Interessante, né? E as pessoas diziam abertamente, né? Claramente assim, ó, tu é espírita, então não tem caridade para ti, porque vocês são do diabo, né? E então faziam esse tipo de coisa, né? Mas tinha lá na cidade, né, tinha um padre, né, o padre Milton Santana, que pegava e dizia, né, dizia assim, ó, era um cara muito elevado, né, esse padre, e ele chegava e dizia lá na igreja católica, né, dizia que assim, ó: hoje o saco de esmolas todinho pertence às crianças mantidas pelos nossos irmãos e espíritas, e por esta razão vocês devem dar em dobro. Então vejam que postura, né, do padre da igreja católica, né, recolhia dinheiro, né, para ajudar o abrigo espírita, né? Então quer dizer, né, é isso que se espera, né, de um cristão, né? E a gente se maravilha com isso, né? Eu fico emocionado, acho lindo, tá? Todo mundo fica, mas acontece que todos nós deveríamos ser assim, né? De querer bem assim a qualquer um, né? De ajudar, né? Não adianta a gente ficar discriminando que o mundo, né? Que nem no caso esse aí que eu citei lá do Gabão, né? Da separatividade tribal, né? Nós continuamos em outros aspectos sendo separatistas, né? Quando tange de condição social, né? Então as pessoas só convivem no high society, né? Ou então é só negro que convive com negro, ou é só branco que convive com branco. Então tem umas bobagens assim, né, do ser humano. E nós, achando que somos grandes coisas aqui na Terra, né? Aí vamos para nossas igrejas, para nossas religiões, e saímos de lá sempre, né, de nariz em pé. Mas na verdade, né, que contribuição nós estamos dando para o mundo, né?
Qual é a contribuição? E quando nós fomos aferidos, né, no juízo final, né, no dia do juízo final, aí nós vamos fazer o quê? Né? No dia do juízo final, quando os nossos corpos levantarem das sepulturas, que nem os zumbis, né? Sai todo mundo por aí, né? Mas na verdade, nós no Espiritismo nós falamos diferente, né? Eu só estou mexendo com vocês. Cada morte, cada vez que nós morremos, né, nós sentamos lá numa cadeirinha, lá no mundo espiritual, né, sentamos e do lado senta o nosso mentor, né, o nosso protetor, e ele vai ter uma conversinha. Aí vai começar dizendo: Alberto, não vou contar para vocês o meu diário, porque, né, ele senta com a gente e começa a conversar sobre o que tu estás fazendo lá durante esses 60 e tantos anos que tu viveu lá na Terra, ou sei lá, né, ou 50, ou 80, ou 30, ou 20, né? O que tu andaste fazendo? E aí vem todo um relatório, né? Toda uma observação das atitudes que a gente teve na vida. Não é julgamento, tem gente que pensa que vai ser julgado. Não é julgamento, não existe julgamento. Porque quem nos julga, na verdade, é a nossa própria consciência. Né? Então é ela que vai estabelecer, né, o que nós fizemos lá pelas tantas, e nós faremos a rememoração, né? E vamos voltar a memória algum tempo para ver, né, os motivos, né, daquele outro que aconteceu conosco, né, do porquê que nós tivemos que conviver com a fulana ou com fulano, né, uma série de detalhes da vida, então vão ser analisados, né, nós vamos refrescar nossa memória muitas vezes, né, para que a gente possa se situar. Mas o espírito vai lembrando aos pouquinhos, depois que ele está lá, acordou no outro lado da vida, no mundo espiritual, ele vai lembrando aos pouquinhos, né, as encarnações anteriores. Agora, encarnados aqui, né, nós não lembramos do passado, né, por causa do presente tem que ser vivido sem lembrar, sem olhar para trás. Por quê? Porque atrapalharia. Porque aqui na Terra, devido ao nosso atraso evolutivo, né, nós estamos convivendo sempre ao lado de inimigos, ou ex-inimigos, ou magoados conosco, né? Quanta gente que tem por aí que se magoou conosco, né? Ou nós somos santinhos, nunca magoamos ninguém, né? Nem vou perguntar, porque um dia eu perguntei lá numa casa lá, e cara, eu nunca fiz nada contra ninguém, eu adoro todo mundo. Então, nem vou perguntar, né? Que vai dar um monte de santo aqui, eu vou me apavorar, vamos embora. E por quê? O nível, nós sabíamos disso através das observações, dos estudos, que todos nós aqui na Terra, né, nesse nível que nós estamos, né, nós tivemos muitas brigas com as pessoas, tá? Fizemos muitas coisas ruins uns para os outros. Então, nós vamos a gente vem numa nova encarnação, uma reencarnação, e daí encontra lá a moça ou o moço, né? E para se ajustar, porque nós temos que botar em prática a lei do amor. Então, assim, ó, a maioria dos habitantes do planeta Terra teve, né, rusgas, né, para não dizer coisas piores, né, no passado, e aí se aproximam, casam, né,
sei lá o quê, e os filhos vêm, aí os filhos também faziam parte lá da quadrilha, né? Ou das brigas, dos desacertos, né? Então a grande maioria dos habitantes da Terra são desse nível, né? Por isso que nós não vivemos num mar de rosas, tá? Porque aqui não é o céu. Inferno? Não é bem um inferno, né? Mas aqui na Terra, se nós quiséssemos viver com pessoas assim, sem nenhuma briguinha, sem nada, né? Não teríamos condições ainda para viver assim, um paraíso aqui. Porque nós ainda não construímos o paraíso dentro de nós ainda, né? Essa construção tem que ser feita dentro de nós. Primeiro, né? Que nem aquela história lá do jornalista, que estava lá com as crianças em casa, cuidando das crianças e trabalhando ao mesmo tempo, e que precisava escrever uma matéria, e as crianças não deixavam ele em paz. Aí ele pegou um quebra-cabeça lá, daqueles de 1000 partes, né? E o mais pegou, agora sim, né? Deixa comigo. Aí pegou a caixinha lá e largou para cima, ó, montem isso aí. E tchau. Foi lá para sentar para escrever a redação, o texto, e dali 5 minutos as crianças voltaram com o quebra-cabeça montado. Sei o quê? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí as crianças assim, olha, acontece o seguinte, como é que vocês conseguiram montar isso tão rápido? Aí as crianças disseram, foi barbada, né? Nós viramos ele do outro lado tinha a figura de um homem. Nós montamos o homem e montamos o quebra-cabeça, né? Então, criança inteligente é outra coisa, né? Mutatis mutandis, o homem sendo bem educado, bem preparado, ele vai mudar o mundo. Ele vai tornar o mundo, sabe, um local, este mundo, no caso a Terra, né? Ou qualquer mundo, qualquer planeta, ele vai tornar o seu planeta algo melhor, né? Um local de paz, né? Um lugar bom de se viver, né? O que não é a Terra ainda, né? Apesar do dia bonito que nós vivemos hoje aí, né? Céu lindo, né? E a Terra é um planeta lindo, mas as pessoas, né, o tornam feio, né, assim, problemático, né? Tal hora, eu tenho que me recolher, eu não posso estacionar o carro aqui, eu tenho que fechar a janela, eu tenho que botar grade, eu tenho que... Cara, aquele horror que a gente vive por aí, né? E se ligar a televisão, então, Deus do céu, né? Sempre aquelas mulheres matando seus maridos, né? Sempre aquela coisa horrorosa, né? Sempre essas brigas, né? Ciúmes e assaltos, né? Então a gente, quando vê assim, quando liga a televisão, o que está dando, né? Eles são especializados, né? Aquilo tudo assim, né? E horroroso, isso apavora, mas por quê? Né? Porque o homem, o ser humano, ainda não entendeu, né, o que ele veio fazer aqui na Terra. Então, e passamos por dificuldades, né? Passamos por problemas, passamos por problemas terríveis de convivência. E aí lá no Evangelho, Jesus disse há 2000 anos que os mansos herdarão a terra, né? Os mansos e pacíficos, né? Os mansos e pacíficos. Os mansos herdarão a terra e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Quem é que é manso aqui?
apesar da palavra ser desgastada, né? Confunde com aquela outra figura, né? Que foi traída. Né? Mas as palavras têm isso, nós temos o poder de desgastar as palavras, né? Tornar, né, as palavras horrorosas muitas vezes, mas na verdade, sabe, quem é calmo, né? Quem age com calma, né, quando alguém fecha o carro, né, quando um carro passa e joga aquela água da chuva na roupa, né? Quantas coisas a gente reage de uma maneira assim bem, né, animalesca, troglodita, né? Quantas coisas a gente reage. Então, se a gente fosse se perguntar, né, quem tem paciência de ficar lá na fila do banco esperando na lotérica, né, ou lá no INSS, né, quando a gente vai na emergência do hospital, né, da clínica, não sei onde, a gente tem que esperar. Agora em Porto Alegre é em torno de 5, 6 horas que a gente... Convênios, não é o SUS, não é o SUS, é convênios, tá? Em convênios. Então, quem tem as pessoas nos próprios lugares, no mercado, a gente vê, eu vejo lá, furando a fila, né? E tem gente que adora ir na fila dos idosos, né? Das mulheres, né? Das gestantes e dos idosos. E então, assim, as pessoas discutindo, brigam, né? Porque não tem paciência de aguentar o outro, né? Então, por isso que a gente pergunta assim, né? Nós somos pacientes, e eu respondo claramente assim, ó. Não sou paciente, eu estou aprendendo, estou tentando ser paciente. Porque a paciência, como dizia, né? Deve dizer ainda até hoje, o famoso médium Chico Xavier, né? Quando uma senhora disse para ele, Chico, eu não aguento esse negócio de ter paciência aqui, eu não aguento mais esse negócio, eu explodo logo. Daí ele disse, olha minha filha, a paciência tem que ser cultivada diariamente, tem que ser tomada que nem um remédio. Todos os dias de manhã, sabe, uma colherada de paciência, né? Sabe? Logo que acorda, né? Para poder a pessoa poder andar bem na vida, né? Porque imagina quantos desafios, né, que acontecem, né, na vida, né, dentro de casa, normal, né? Normal, né? Dentro de casa. Para muitos, né? Mas e na rua também. Né? Quantas vezes as pessoas reagem porque estacionou na vaga, que tu está ali esperando para botar o carro, o cara tchum, né? Enfia na tua cara ali, né? Então, se a gente não tiver paciência, a gente vai descer e já vai, né? E muitas vezes, né, tem gente que exagera, né? Que nem contou o Raul Teixeira outra vez também, do casal aquele, né? Que tiveram o primeiro filho, daí foram comprar, né, a geladeira maior, e lá pelas tantas o cara cortou a frente do moço e o cara foi atrás. Tem gente que gosta de insistir, né, com as coisas. O cara foi atrás, chegou lá, abriu a porta do carro. O que o taxista fez? Pum, pum, pum. Né? Bang, 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 né? Deu vários tiros, acabou com o cara ali mesmo. Então, assim, tudo por causa do que o outro cortou a frente, né? Nós conhecemos uma pessoa da nossa família, né, que está todo dia em Porto Alegre brigando, jogando carro em cima dos outros, porque os outros fizeram assim, fizeram assado, não está me ameaçando, e vai atrás, sabe? Que horror, por que isso? Né? Para que exagerar na dose como as pessoas exageram? Né? Muitas vezes, assim, ó, no caso esse do casal, né?
e lá também em casos que já ocorreram em condomínios, a pessoa um vai para o mundo espiritual antes do tempo, né? E o outro vai para a cadeia, né? E aí ficam as duas famílias desamparadas. As duas famílias ficam desamparadas, daí vão sentar naquela cadeira lá no mundo espiritual, né? Aí sentando lá com o doutor, Gatti, mas por que tu não tivesse paciência? Né? Olha só, aí vem os compromissos, sabe que a lei determina cada gotícula, sei lá, grão de erro que a gente cometa ou comete, nós somos responsáveis. Nós somos premiados por qualquer pensamento de bondade, por qualquer atitude, sabe? De amor ao próximo, sabe? De atendimento, de atenção. Nós somos premiados. Tudo bem, somos premiados. Agora, nós também somos cobrados das atitudes que denigrem, que ofendem as pessoas. Atitudes, pensamentos. Está ali neste capítulo 9 do Evangelho, está bem ali assim, ó, né, que quando Jesus falou essa questão aí de bem-aventurados, mansos e pacíficos, né, ele diz ali, né, que todo pensamento, assim, que os judeus tinham o hábito de quando eles queriam menosprezar uma pessoa, eles chamavam a pessoa, eles diziam assim, raca, e cuspiam no chão. Raca, e cuspia. Esse hábito. Todo mundo adotava esse hábito, lá em Israel. E Jesus criticou isso aí, dizendo para eles que aquilo ali estava errado. Né? Que isso aí seria tomado deles a conta. Por quê? Né? Porque Deus quer que todos nós, sabe assim, sejamos puros. Né? Nós estamos a caminho da pureza. Né? Estamos a caminho. Mas acontece que existem leis estabelecidas, né? Leis estabelecidas para nos premiar, sabe? Ou nos reeducar. As leis que Deus estabelece, universais, são para que nós, sabe, ganhemos sempre prêmios pelas nossas boas atitudes, mas que nós sejamos cobrados pelas negativas. Tem gente que tem o prazer de afundar os outros. Tu é, sabe assim, tu é feio, tu é um careca feio, né? Tu é barrigudo, sabe? Então tem gente que vai, sabe? Então quando os homens dizem para as mulheres assim, sua gorda, né? A pessoa cai, né? Não é assim, dizem por aí, né? E quando a pessoa que ofende a outra, né? A pessoa se sente mal com aquilo, né? E, então, imagine, uma coisa que seria leve, mas não é. Então, assim, aí as pessoas vão criando, né, medos, receios, né? Vão se encolhendo. Né? Outro dia eu ouvi alguém dizer, não, o fulano assim, mentir, né, que não tinha ninguém lá na casa dos parentes, porque senão ele não ia. Né? Ele não quer chegar junto conviver com os outros. Né? E eu fiquei pensando sobre aquilo, né? Poxa, fugindo do convívio social. Quantas pessoas tem aí? Né? Quantas vezes a gente diz, não quero ir lá porque tem muita gente? Né? Quantas vezes? É bobagem, nossa, né? Muitas vezes. Né? A gente até pode ter motivos, né? Não vou lá porque eu tenho outro compromisso, ou não sei o quê. Mas assim, de não querer conversar, ou ter vergonha de conversar com as pessoas, é bobagem, né? Mas tem gente que tem esses problemas assim. Imagina tu diz uma palavra para essa pessoa, mas tu é um bicho do outro mundo, né? Sei lá o quê. Tu diz uma coisa para a pessoa,
A pessoa se encolhe, sabe? Tem gente que fica pensando e fica, sabe, se encolhendo e vai se sentindo inferior. Né? Então quer dizer, nós, né, somos responsáveis por esse tratamento, né, de afundar os outros. Tem gente que martiriza tanto pessoas que convivem, que levam tais pessoas ao suicídio, né? Levam à morte, né? Com o tipo de tratamento que recebem. Por quê? Né? Porque são pessoas influenciáveis, lógico, né? Existem muitas pessoas fracas, né? Lamentavelmente, né? Mas nós temos que aprender a ser mais fortes, né? Convenhamos, né? Mas a gente tem que reagir, porque todos nós, assim, ó, a gente tem que se colocar nessa posição assim, ó. Eu sou herdeiro de Deus, né? Eu sou filho de Deus. Eu me considero, né? Embora ainda não seja isso aqui que Jesus falou, né? Que seríamos chamados filhos de Deus, né? Mas nós estamos no caminho, né? Todos nós somos filhos de Deus, na verdade, né? Somos filhos de Deus, com certeza. E nós temos que desempenhar o nosso papel, né? Aqui na Terra, né? Nosso papel onde estamos colocados, né? Na nossa profissão, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Nós estamos desempenhando essa função, né? De homem ou mulher, né? Curtir a nossa vida, levar a nossa vida, né? E trabalharmos, né, honradamente, e para que nós possamos nos desenvolver, porque a gente está aqui na Terra para se desenvolver, né? Estamos nos desenvolvendo, a cada encarnação nós damos um passo, né? Então estamos sempre progredindo, e para que nós, ao final de um certo tempo, que está previsto agora, né, o fim do mundo, né, principalmente para quem tem muito apetite. Mas acontece que os mansos herdarão a terra. Olha só que frase de Jesus. Então, quer dizer que vai ser feita uma partilha, né? Eu já estou no meu pedaço, né? Vai ser feita uma partilha, no sentido de que foi dado um prazo para que a humanidade terrestre ela se aprume. Foi dado um prazo aí, né? E dizem, né, que na última reunião dos Espíritos Puros, né, que está bem próximo. 2019. Falaram isso aí. Falaram, mas só que essas datas assim, a gente tem que ter cuidado, né? A gente tem que ter certo cuidado com as datas, né? Porque isso aí veio de uma mensagem lá do Chico Xavier, lá, que dizem, né, tem medo do Chico Xavier, mas só uma mensagem não basta para ter credibilidade, ele não pode se fiar muito nisso, né? Porque o Allan Kardec estabeleceu, lá em 1857, que para as informações dos espíritos serem levadas a sério, né, elas têm que ser confirmadas por vários espíritos, por vários médiuns, em várias partes da Terra, entendeu? Então por isso que aí não pode assim, eu fiquei meditando sobre isso aí quando eu soube também, mas não, sabe assim, não tem, essa data não pode ser assegurada, pelo seguinte, porque o mundo não vai acabar, né? Com o estudo que nós fazemos da doutrina espírita, a gente chega a essa conclusão, que jamais Deus vai acabar com o mundo. Até lá na Bíblia, né? Está escrito lá, né? Que teve um momento que Deus
ficou tão cheio da nossa cara que queria acabar com o mundo, né? Queria acabar com a raça humana. Mas isso não existe, né? Isso não existe. Então, a questão lógica que segue aí é que cada pessoa que está desencarnando hoje aí, né? Se vocês viram lá, não sei se chegaram a ver o texto que nós colocamos no Facebook sobre emigrações e imigrações dos espíritos, né? E acho que foi ontem que nós colocamos, ontem. E sobre, que está lá no livro, né? A Gênese, né? De 1868. Né? O Allan Kardec falando sobre a saída de espíritos de um planeta para outro planeta. Né? Então, as emigrações e as imigrações. Então, e fala sobre as questões das mortes coletivas, né? Já lá em 1868 o Kardec já tratava desse assunto. E aí aparece essa questão assim, ó. Então, a pessoa vai indo para o mundo espiritual, agora, né? Digamos assim, as pessoas que são violentas, tá? Pessoas más, violentas aí, né? que não se modificaram até agora, elas já não vão mais reencarnar aqui na Terra. Não voltam mais. Vão ir para um outro planeta de um nível inferior. Né? Como aconteceu com o pessoal que veio lá de Capela, né? Aqui para a Terra, há cerca de 10, 12 mil anos atrás. Que eles formaram os egípcios, os judeus. Os judeus vieram de lá. Os egípcios, os judeus, os hindus, os indianos e os arianos. Então, eles formaram, né? Eles trouxeram a raça branca para a Terra, que não tinha raça branca aqui na Terra. Então veja assim, ó, eles foram degradados de lá para cá, porque lá eles já estavam atrapalhando. Que nem aqui nós temos, né? Esse bando de facínoras fazendo maldades aí, assaltando, matando, né? Roubando o povo, né? E acredito que os políticos também estejam colocados aí dentro, né? Para nós vai ser um alívio, né? Vai ser um grande alívio, políticos brasileiros, corruptos em geral, que eles também não voltem para esse planeta, né? Porque só fazem maldades para o povo, né? E então eles não retornarão aqui à Terra, então vai ser implantado, à medida que não voltarem mais, o mundo de regeneração. Tá? Então é a nova era que todo mundo fala aí, né? Tudo que é canto, né? Vai ser instalado aqui na Terra, a nova era. Mas ainda não tem data certa marcada para isso, porque não vinga assim, tipo decreto, sabe? Não vinga. A partir de hoje todo mundo é bonzinho, não é nós que temos que nos transformar no mesmo. Imaginem, né? Se nós temos que corrigir quantas coisas dentro de nós ainda, né? Que a gente não, sabe, reage, assim, qualquer coisa assim, né? Será que nós teríamos coragem de resistir a um tabefe? A gente teria coragem de resistir a um tabefe? Né? É difícil, né? A gente não reagir. Porque sempre cobraram de nós que a gente tem que ser homem, tem que ser macho. Né? No caso dos homens, né? Sempre, aí a gente está sempre reagindo, eu não vou fazer nada, não vou
né, voltar para casa, como se diz? Levar desaforo para casa. Então essas coisas assim, mas isso é uma questão mundana aqui da terra. Né? Para Deus, isso não é atitude. Né? No momento que alguém me der um tarefa aqui, né? E sendo filmado ainda, como eu reagirei? Né? Quando o Francisco de Assis, lá na Itália, foi pedir lá numa casa alimentos e roupas para as crianças que ele cuidava no abrigo dele lá, chegou numa casa e assim, tem uma vidinha para minhas crianças. Aí o homem que atendeu disse, Plaft! Daí ele disse assim, tá bom, para mim já recebi. Agora não tem alguma roupa para as crianças? Sabe que é ter uma postura assim, né? É uma postura assim, né? Quer dizer, ele já tinha dominado o animal que tem dentro de nós. Nós estamos vindo na evolução, né? De milhares, milhões de anos. Nós estamos vindo da animalidade. Né? E aí então, sempre nós temos aquela fera dentro de nós que reage. Porque no momento em que a gente vai entender que o homem evoluído, o homem elevado, a criatura elevada, e ele vai entender o bruto que veio agredi-lo. Vocês lembram de Jesus Cristo, por acaso? Lembram de Jesus Cristo? A história de Jesus, afora toda aquela encenação que sempre fazem por aí, né? Exagerada sempre. Mas a história de Jesus Cristo Jesus para nós, né? Para quase toda a humanidade ainda não é, né? Mas Jesus para nós que nos dizemos cristãos, Jesus é o exemplo, né? de suavidade, de bondade. Então Jesus, quando foi levado preso, ele não reagiu. Aí deram bofetada, né? Lá, na hora que ele estava lá no palácio, lá com o Pilatos, né? Com esse governador, né? Na hora que eles estavam lá no palácio, né? O Pilatos estava pensando, vamos dar uma surra nele, né? Para ver se o povo se acalma. Que o Pilatos não queria matá-lo. Ele tentou, inclusive estava lá o senador Públio Lentulus, estava lá junto, né, e argumentava e dava alternativas para ele, e ele tentou, vamos açoitá-lo, daí o povo se acalma. Mas ele não sabia que o povo estava recebendo, não sei minhas moedas não, cara. Estavam recebendo moedas de ouro dos sacerdotes para mata. O mesmo não, mas quando ele entrou na cidade lá de Jerusalém e foi recebido naquela semana, Jesus, né, filho de Davi, aquela coisa toda, todo mundo estava lá, né, bradando por ele. Passados 3, 4 dias, mudou tudo. Os sacerdotes do templo de Jerusalém, né, que queriam vê-lo aniquilado, os sacerdotes tramaram, né, com uma pequena ajudazinha do nosso amigo Judas, né, tramaram a prisão do Cristo. Mas não é uma prisãozinha, não, eles queriam acabar com ele mesmo. Tanto é que eles pediram para a autoridade romana, né, para fazer toda aquela prisão e a execução. Né? Que o Pilatos queria, por que vocês não resolvem logo entre vocês isso aí?
Não, nós não temos poder de morte. Né? Então eles queriam aniquilar com o Cristo mesmo, porque o Cristo era uma ameaça. Né? Era uma ameaça. Ele vinha trazendo novas ideias, e aquilo ali não era aceito, né? Não era aceitável. Por quê? Porque os sacerdotes do Templo de Jerusalém, eles estavam vivendo às custas do povo, como em geral, né? Costumam viver, né? E viviam às custas do povo, explorando o povo. E aí iam perder a boquinha. Eles iriam perder aquela boquinha de que o povo, imagina aquela época, né? Eu já contei aqui para vocês, né? Que as mulheres tinham que todo mês tinham que ir lá comprar 2 pombinhas, porque as mulheres menstruavam, né? E elas não podiam levar pombinha de casa, elas tinham que comprar pombinha lá dentro do templo, no pátio dos gentios, né? Para dar lucro para os sacerdotes. Então eles faziam lá, matavam a pombinha porque a mulher menstruava, né? Também, né? A mulher é um ser do outro mundo, né? Então eles inventaram isso, né? Que a menstruação era um problema, né? Então que era sei lá. E lá depois vem mais os problemas de que a mulher é um ser inferior, né? Então a mulher imagina, né? Ela saiu da costela do camarada lá, né? Então, quer dizer, um ser menor, né? A partir daí é que vem a origem, viu, da discriminação, né? Mas então, nós possuiríamos a terra desde que nós façamos o que Deus espera de nós. Né? O que Ele espera de nós? Que nós cumpramos, né, com os seus desígnios que Ele programou para nós, né? Programou para nós, está dentro de nós, né? A dignidade, a honestidade, sabe, a mansuetude, né? Está tudo nos esperando, está tudo em banho-maria ali, né? Tudo amortecido, está tudo esperando que a gente, sabe, desabroche, que a gente ponha em prática, né? No convívio, no dia a dia. No dia a dia é que nós somos testados. Desde que a gente levanta, porque dormindo todo mundo é santinho, né? Desde que a gente levante de manhã, né? E comece a conviver com os outros, desde aquele momento, né? Durante o dia inteiro, nós somos testados para ver se a gente, sabe, consegue ser promovido, né, a seres melhores. Porque imagine, né, porque nós temos uma riqueza que a gente não imagina o que seja, né, o que é aquilo que está programado para nós, como filhos de Deus, né? Assim, são infinitos conhecimentos, né? Tudo ao infinito, felicidade ao infinito, né? Tudo está nos esperando. Nós somos herdeiros, mas nós não conseguimos botar o pé lá na nossa terra se nós não convivermos da maneira mais harmônica possível. Então, por isso que nós temos na Terra os exemplos, né, que eu citei lá do Dr. Schweitzer, né, convivendo lá no meio da África, no centro da África, convivendo com todas aquelas condições, né, de parcas, né, de saúde, né, para levar saúde para aqueles povos, né, e se esforçando, se esfolando lá. Como ele saiu lá da Alemanha, né, todo aquele conforto lá da tecnologia e tudo mais, que já tinha já naquela época, e para ir viver no meio das tribos lá, né, africanas. Porque as pessoas entenderam, né, assim como o Gandhi lá na Índia, né,
Ele veio já para ajudar, né? Um espírito mais evoluído, né? São espíritos mais evoluídos, né? Que Jesus determina lá de cima, lá do mundo espiritual, né? Determina que eles venham trabalhar para conduzir os povos, né? Então o Gandhi é o exemplo assim, da não violência, né? Tranquila, que foi graças a ele que ele ensinou o povo indiano a afastar os britânicos do domínio da Índia, né? E ele estabeleceu as regras, né? Não odiá-los, não maltratá-los, não falar mal deles, não revidar, nada, né? Ele pregou, né, aquelas posturas, né, de não fazer nada. Lá pelas tantas eles prenderam, não tinha mais onde botar os presos, lá na Índia. E o Gandhi sempre ensinando eles assim, ó, ninguém reage, ninguém maltrata, ninguém fala mal, ninguém odeia, nada, apenas nós não queremos mais a presença dos britânicos aqui no nosso país. E lá pelas tantas, eles tanto que pressionaram e chegaram num ponto de parar, foram embora. A rainha e suas netinhas se retiraram de lá, né? Se retiraram, porque estavam lá, né, explorando, né, um outro povo. E o Gandhi foi o grande mentor, o grande orientador, o grande condutor da libertação da Índia, né? Com atitudes assim, ó, sem usar uma arma, sem dar um tapa em ninguém, em nenhum soldado britânico, né? Simplesmente não revidando, não odiando, não pensando mal deles, nada de mal, nem pensamento, mas com o direito de cruzar os braços. Aí os britânicos se encheram aqui, né? Aguentamos mais vocês, né? Vamos embora. Então foi dessa maneira. Então assim, um exemplo, né, de não violência, que nós podemos, todos nós podemos, né? Porque pra gente tornar o mundo melhor, né? E para nós continuarmos aqui na Terra, é necessário que nós tenhamos isso presente, né? Porque não tem idade para desencarnar, né? Não pense que é só velho que desencarna. Né? Tem muito jovem desencarnando, né? Vocês viram lá no Nepal agora, né? Já deu lá 6 mil, quase 7 mil, 7? É. E por aí vai, um pouco mais, né? Assim, mortes coletivas, pá! Vamos embora! Né? Parte para o mundo espiritual. É lógico que ninguém está infeliz no mundo espiritual, logo em seguida, né, todo mundo já entra no equilíbrio de novo, que a morte não realmente, né, não mata ninguém, né, de verdade. A morte simplesmente muda de um plano para outro, vai ver lá, mas quem for mal não volta mais para cá. Né? Então nós podemos desencarnar a todo instante, né? Sabe, de várias maneiras. Então não tem idade para isso. Então nós temos assim o nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia a gente tem que viver equilibradamente, né? Viver harmoniosamente com as pessoas, né? Porque nós temos que mostrar para nós, né, e ser aferidos por Deus, que nós temos, né, algo de bom, né, algo de paz dentro de nós, para continuarmos construindo este mundo, né, um mundo melhor, um mundo regenerado. Muito obrigado, boa noite.